Olá, irmãos, graças a Deus por mais uma vez a gente pode compartilhar a palavra nesses poucos minutos através aqui do nosso Pausa para a Paz. Hoje eu gostaria de convidar você a refletir comigo sobre um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. A palavra de Deus diz o seguinte: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E, levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem ela é muito emblemática, porque ela é cheia de imagens. Jesus e os discípulos estão dentro desse barco, que estão atravessando o lago, que é o Mar da Galileia, um grande lago de proporções tamanhas, de modo que em determinado momento da travessia você já não enxerga nenhuma margem, e isso faz com que pareça de fato um mar. E de repente levanta-se uma tempestade muito forte, as ondas começam a chacoalhar esse barco, o barco perde a direção, o vento leva o barco para todos os lados, a água começa a entrar, crise. Estamos em pânico. Os discípulos se amedrontam, eles olham para tudo aquilo e eles têm um sentimento de que as coisas estão indo mal. Eles têm um sentimento de que eles vão afundar, eles temem pela sua própria vida. Então eles chegam até Jesus, que está na popa do barco, e fala: Mestre, você não se importa que nós pereçamos? A pergunta dos discípulos aqui, ela é muito importante, porque ela revela o coração dos discípulos. Os discípulos, eles não acordam Jesus para avisá-lo da tempestade. Eles não acordam Jesus para falar: Jesus, as coisas estão complicadas, nos ajuda. Eles põem para fora a desconfiança e o medo que eles tinham de que Cristo não estava se importando com eles, no meio da tempestade. Eles se sentem desorientados, eles se sentem, de certa forma, abandonados. Porque no meio de uma tempestade, no meio de uma crise, a primeira reação é essa, é esse sentimento. E quando eles chegam perto de Jesus, eles perguntam isso para ele, e a reação de Cristo nos mostra exatamente a realidade, que é diferente da realidade que os discípulos estavam enxergando. Os discípulos estavam vendo desgoverno, os discípulos estavam vendo desespero, os discípulos estavam vendo uma falta de orientação, uma falta de liderança, mas a situação era completamente oposta ao que os discípulos estavam vendo. Quando Jesus se ergue e repreende o vento e o mar e diz: Cala-te e aquieta-te, e imediatamente o vento e o mar o obedecem, mostra pra gente a realidade por trás de toda crise e toda tempestade. Se os irmãos notaram, o texto diz que Jesus não só estava no barco, mas como ele estava na popa do barco. A popa do barco é a parte de trás, ela é mais larga, e numa situação em que a água começa a entrar por cima do barco, é a primeira parte que afunda. É muito emblemático o fato de Jesus estar nessa parte mais fundo, nessa parte que pode afundar, porque era exatamente para lá que a água estava correndo, era exatamente ali o ponto mais crítico. E isso me dá esperança e te dá esperança de que mesmo que as coisas piorem e fiquem feias, no ponto mais crítico, Jesus está repousando tranquilamente. Repousando não porque ele é irresponsável, mas repousando porque ele está no controle. Repousando porque é impossível que o barco afunde. E é impossível que o barco afunde porque Jesus havia dito, no verso 35, passaremos para o outro lado. Se Jesus disse, vamos para o outro lado, não é nenhuma tempestade que vai fazer afundar o barco. E com uma ordem, ele acalma a tempestade. No momento que nós estamos vivendo, eu gostaria de convidar o irmão a olhar para o seu coração e perguntar para você mesmo quais são as perguntas que você tem feito para Deus.
O que essa crise toda está revelando do seu coração? Você talvez esteja desconfiado de que ele não está te protegendo, você talvez esteja desconfiado de que talvez o barco não chegue do outro lado. Mas a verdade é que no ponto mais crítico da crise, no ponto mais crítico da tempestade, é onde nós encontramos o Senhor Jesus no controle absoluto de todas as coisas. E é Ele quem vai dar a ordem. Quieta-te, acalma-te, e essa crise toda, em algum momento, vai se acalmar. Enquanto nós estamos aqui com esse barco indo para um lado para o outro, não nos desesperemos, porque Jesus está no ponto mais crítico da crise, sob controle. E ao tempo dele, quando ele trabalhar em nós, tudo aquilo que ele tiver que trabalhar, ele se erguerá e dirá: acalma-te e aquieta-te para as ondas. Mas para nós, ele diz isso hoje: acalme-se, porque eu sou Deus. Você pode confiar em Cristo, porque ali onde a água está entrando, ali onde parece que vai afundar, Jesus está descansando, tranquilo, porque ele está no controle. E as promessas dele jamais falharão. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós estamos no meio de uma tempestade, mas Cristo está no nosso barco. Ele jamais afundará. E no momento certo, tudo vai se acalmar. Que Deus te abençoe com esperança, com paz e com graça. E que você leve essa mensagem de paz, graça e esperança a todos que não conhecem o Senhor, não o dono do barco, mas o dono do mar, do vento, de toda a terra, o Criador de céus e terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vai nos fazer atravessar tudo isso sob o seu comando. Deus te abençoe.